Vamos agora falar então sobre os produtos notáveis, né? O próprio nome já está dizendo, é um produto que é o resultado de uma multiplicação, onde ele é notável, ou seja, ele aparece com muita frequência, ele se notabiliza pela intensidade das vezes que ele aparece em testes de concursos vestibulares, até mesmo no Enem. E aí nós temos este caso aqui, o quadrado da soma de dois termos. Eu vou mostrar isso aqui algebricamente. Agora, se você quiser ver isto, no caso, geometricamente, você pode adquirir o nosso livro Matemática, Fórmulas e Propriedades para Concursos e Vestibulares. Você vai ver aí a legenda, né, do nosso site, onde você pode comprar então este livro aí, entregue na sua casa com frete grátis. Mas voltamos então à questão algébrica. O que significa A mais B ao quadrado? Significa A mais B que multiplica A mais B duas vezes. Esta é a ideia da potência. Expoente 2, multiplicamos duas vezes a base. Ora, como é que se multiplica A mais B vezes A mais B? Você vai fazer A vezes o A vezes o B vezes o A e B vezes o B. A ideia é esta, ó, fazer isso aqui, ó. É o que a gente chama de propriedade distributiva. É isso que a gente faz aqui. Só que, conforme eu falei anteriormente, este produto ele é notável, ele é importante, ele aparece muito. Então, para facilitar, para tornar prático esse produto, a gente usa uma regrinha, que é a que eu vou colocar para vocês agora, que é a seguinte: é o primeiro termo ao quadrado, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, e mais o segundo termo ao quadrado. O primeiro termo é A, o segundo termo é B, e aí a regra é essa: é o primeiro termo ao quadrado, mais 2AB, mais B ao quadrado. Se você fizesse esse produto aqui aplicando a propriedade distributiva, você chegaria nesse mesmo resultado aqui, ok? Vocês viram que o título que eu dei aqui, ó, ele é muito procedente. É o quadrado, 2, da soma, adição, de dois termos, duas parcelas, ok? O outro caso que nós temos é o quadrado da diferença de dois termos. Aqui também o título é bem pertinente. É o quadrado, 2, da diferença, subtração, de dois termos, duas parcelas. Nesse caso aqui, a situação é a mesma que é a anterior, no sentido de que, se o expoente aqui é 2, você vai multiplicar duas vezes a base, e a base é A menos o B. Então, eu poderia fazer A vezes o A vezes o menos B vezes o A, no caso menos B vezes o A, e menos B vezes menos B. Mas para não ter que fazer tudo isso, a gente cria uma regrinha. A regra qual que é? É o primeiro termo ao quadrado, menos duas vezes o primeiro pelo segundo, e mais o segundo elevado ao quadrado. Aplicando essa regra aqui, é bem mais rápido, né? Torna ágil a questão. O A é o primeiro termo, o B é o segundo termo, e é assim que a gente procede. Cuidado aqui. Porque às vezes o pessoal pensa assim, ó, né? Ah, temos aqui menos B. Ah, então aqui tem que colocar menos B. Não, já está aqui. Por isso que aqui é menos, porque vem desse B que vocês têm lá. E lá não teria que colocar? Mas lembrem que menos B elevado ao quadrado é igual a B elevado ao quadrado. Lembra disso? Quando o expoente é par, a potência ela é positiva. Então, neste caso aqui, você vai colocar mais B ao quadrado e pronto. Correto? Uma situação que recai naquela anterior é se tivéssemos, por exemplo, isto aqui, ó. A, se os dois fossem negativos. Se você colocar, negativo que eu digo é menos, né? Porque de repente do A pode ser qualquer valor, o B também. Mas se eu tivesse menos A menos B ao quadrado, para efeitos de produto notável, isto é equivalente a A mais B
elevado ao quadrado. Tem a mesma equivalência. Então, se você tem menos aqui, você pode pensar como mais, correto? É a mesma coisa. Ok? Vamos ver agora, então, o terceiro caso de produtos notáveis, que é denominado como produto da soma pela diferença de dois termos. Nós temos aqui A mais B, que multiplica A menos o B. Veja que aqui você tem um produto, que é uma multiplicação, da soma pela diferença de dois termos. Aqui também eu posso fazer A vezes o A vezes o menos B, B vezes o A e B vezes menos B. Só que, na verdade, fazer este produto que eu aqui estou colocando é o mesmo que você fazer o primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Simplesmente isso. Quando você tem essa mistura de uma soma de dois termos multiplicado por uma subtração de dois termos, no final da historinha você tem simplesmente o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Esta é a regra que a gente tem. Logo, logo a gente vai aplicar em alguns testes esta regrinha. Os outros dois casos que a gente tem aqui são o cubo da soma de dois termos e o cubo da diferença de dois termos. Vejam, A mais B elevado ao cubo, né? É o cubo da soma de dois termos. Nesse caso é como se nós tivéssemos A mais B, que multiplica A mais B e que multiplica A mais B. Para não ter que fazer esse produto aí aplicando a propriedade distributiva, a gente usa uma regra que é a seguinte: é o primeiro termo ao cubo mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado e mais o segundo ao cubo. É isso que a gente tem. Olha aí, ó. É A na terceira, ou seja, é o primeiro termo ao cubo, que é o A, mais 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro, agora é o segundo que é o quadrado, e mais o segundo ao cubo. Quando tivermos um cubo da diferença de dois termos, vou colocar aqui então, ó, A menos B elevado ao cubo, isto aqui é igual a o primeiro termo ao cubo, menos 3 vezes o primeiro ao quadrado vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o segundo ao quadrado e menos o segundo ao cubo. Essa aqui é a regrinha que a gente tem para o cubo da diferença de dois termos. Notem que as duas regras são parecidas para efeitos de memorização. A ao cubo, 3A ao quadrado B, 3AB ao quadrado e B ao cubo. Só que aqui todos são mais positivos. Mais, porque aqui é mais. Como aqui você tem uma diferença, aí fica alternado. Mais, menos, mais e menos. Sabe por que aqui fica menos? Porque na verdade é menos B. Então, ao invés de colocar o menos aqui, a gente coloca aqui na frente, que tem para nós o mesmo significado. Aqui fica mais, porque menos B ao quadrado é B ao quadrado. O expoente é par, então a potência fica positiva. Aqui ficou menos B ao cubo, porque como você tem expoente 3, aí você tem sempre o sinal na base. Como é menos B, vai ficar menos B ao cubo. Então, esta é a regra do cubo da diferença de dois termos. Notem que os dois outros primeiros que eu coloquei, o quadrado da soma e o quadrado da diferença, e este aqui, o cubo da soma e o cubo da diferença, são casos particulares que a gente tem de o chamado binômio de Newton, que se aprende no ensino médio, né? Então, são casos particulares, frequentes que a gente tem, e por isso que a gente usa uma regra muito mais prática, que é essa que eu passei para vocês agora. Valeu? E aí, pessoal, meu nome é Jorge Krug,
Sou professor de matemática de cursinhos pré-vestibulares há mais de 30 anos e eu levo um lema comigo que é o pentagrama do professor, portanto composta por 5 pontas. A primeira ponta é o saber. Como assim saber? Saber no sentido de que tu tem que ter conhecimento da tua área para que tu possa, a partir daí, poder aprofundar e mostrar esse conhecimento para o seu aluno. Isso vai ser muito relevante, levar cada vez mais profundo o conteúdo para que ele tenha facilidade a ingressar no curso superior e que ele possa então atingir o seu grande sonho, que é cursar aquele curso pretendido. A segunda ponta do nosso pentagrama é a tecnologia. O professor tem que ficar ligado das novas tendências tecnológicas. Nós, por exemplo, usamos a tecnologia sem fio do telefone celular, no qual a imagem de sua apostila é projetada num quadro branco. Isso dará muito maior rapidez e fluidez no desenvolvimento dos nossos conteúdos. A terceira ponta do nosso pentagrama é a responsabilidade. Ou seja, o professor tem que ser responsável pelo seu aluno, ser responsável pelo seu horário. Eu, por exemplo, eu fico doido quando eu vejo alguma coisa errada na minha apostila, quando eu vejo um gabarito que eu passei errado para o meu aluno. Isso é muito relevante, ter compromisso com o aluno em todos os sentidos, em termos de horário, em termos de material didático, claro, que dê espaço para que ele possa resolver os seus exercícios em aula. Isso para mim é muito importante, ser responsável com o meu aluno. Quarto item do nosso pentagrama é a disponibilidade. Eu acho isso fundamental. O professor tem que ficar disponível ao seu aluno, tanto virtualmente pelas redes sociais, tanto presencialmente. Isso é fundamental, olhar no olho do aluno, ver a sua dificuldade. Eu sempre acho que o aluno nunca faz uma pergunta idiota. O que existe são professores arrogantes que não entendem a pergunta que o aluno faz. É importante que o professor tenha essa empatia com o aluno, para que ele possa ser, no futuro, um profissional que desenvolva a ética, o compromisso, a honestidade, que é o que nós precisamos. O quinto e último item da nossa ponta do pentagrama é a amizade. Não é raro, por exemplo, de termos alunos que já são profissionais formados e serem nosso amigo, de falarem para nós que durante o período em que ele foi aluno, a gente conseguiu contribuir para que ele pudesse então ter um bom desenvolvimento em aula, para que ele tivesse tranquilidade para aprender os seus conhecimentos. A amizade entre aluno e professor é fundamental.